Volume 3. Capítulo 9. A Casa Kirib, localizada no Bloco 2 de Ricarizu, era um prédio grande, de um único andar, com 4 entradas separadas. Os que moravam lá estavam longe de ser ricos, mas não eram tão desesperadamente pobres quanto os que moravam nas favelas da cidade. Pelos padrões do continente demônio, eram típicas pessoas da classe trabalhadora. 3 figuras sombrias e 2 pequenas e uma grande, e estavam atualmente se aproximando do lugar. Caminhando corajosamente ao longo da rua, fizeram o seu caminho para uma das múltiplas entradas do edifício, indiferentes aos olhares daqueles ao seu redor. Olá, senhorita. Viemos da Guilda dos Aventureiros. O jovenzinho do grupo bateu à porta, chamando em voz alta o morador lá de dentro. Havia algo de perturbador nisso. Nenhum dos aventureiros da cidade era tão educado assim. Eles formavam um grupo de natureza rude e bruta. Mesmo assim, a gentileza da voz do menino aparentemente enganou o residente local. A porta se abriu com um rangido e uma garota com talvez 7 anos saiu lá de dentro. Sua longa cauda semelhante à de um lagarto e sua distinta língua bifurcada a marcaram como um membro da raça Olga. Os olhos da menina se arregalaram ao ver seus 3 visitantes incomuns, mas o menino sorriu alegremente para ela. Olá! Prazer em conhecer. Esta é a residência da senhorita Meisel, correto? Perdão. Senhorita, meu nome é Rudeus. Rudeus do fim da linha. Fim da linha. Essa garota, Meisel, obviamente conhecia esse nome. Todos conheciam a história dos monstruosos guerreiros superbs que lutaram ferozmente durante a Guerra de Laplace, há 400 anos, massacrando aliados e inimigos. E todos sabiam que o fim da linha era o mais forte e mais maligno de seu bando. Foi dito que ninguém que o encontrou viveu para contar história. Mesmo aqueles que apenas o viram de longe, falavam que mal conseguiram escapar com vida. Seu nome despertava o terror nos corações de todos os residentes do continente demônio, ou mesmo aventureiros musculosos que se gabavam de poder matar qualquer monstro com apenas uma das mãos, estremeceriam só de ouvir seu nome ser mencionado. Mas Meisel também sabia como o fim da linha supostamente era, e esse garoto baixinho não correspondia em nada à sua descrição. Atendemos seu pedido na guilda esta manhã, senhorita. Estamos aqui para encontrar seu mascote perdido. Gostaria de solicitar os detalhes, caso tenha tempo. O nome fim da linha era, por si só, assustador, e as outras 2 pessoas atrás do garoto eram um pouco intimidadoras. Mas ele falou com tanta educação que seria difícil sentir medo. E, pelo jeito, eram aventureiros que realmente aceitaram o trabalho que ela apostou. Por favor. Encontre a Mi. Então o nome do seu mascote é Mi? Achei o nome muito bonito, se é que posso dizer. Eu mesma coloquei. Sério? Bem, você claramente tem um talento especial para nomear as coisas, senhorita. Esse elogio rendeu um sorriso tímido ao garoto. Agora então, acha que poderia nos contar um pouco sobre Mi? Meisel descreveu a aparência de seu mascote, explicou que havia desaparecido há 3 dias, acrescentou que não tinha voltado para casa, esclareceu que geralmente voltava quando ela o chamava e mencionou que provavelmente estava com fome, pois não tinha recebido comida. Foi um monólogo infantil e desconexo. Um adulto típico poderia ter revirado os olhos diante do balbuciar da garota e dado as costas no meio da conversa, mas o jovem aventureiro a ouviu com um sorriso, acenando com a cabeça encorajadoramente após cada frase dita com sinceridade. Entendido, senhorita. Iremos rastrear Mi agora mesmo. Fique tranquila, você está em boas mãos com o fim da linha. O menino fechou a mão em um punho e ergueu o polegar para cima. Por algum motivo, os outros 2 atrás dele fizeram o mesmo. Meisel não entendeu muito bem, mas mesmo assim os imitou. Balançando a cabeça com prazer, o garoto se virou e começou a se afastar.
A garota encapuzada que estava atrás dele o seguiu, mas o homem mais alto do grupo agachou-se na frente de Meicel para dar um tapinha gentil em sua cabeça. Você tem minha palavra, encontraremos seu mascote, Meicel. Seja paciente e espere um pouco mais. Ele tinha uma grande cicatriz no rosto, havia uma joia em sua testa, e seu cabelo era de um azul estranho e desbotado. Foi um pouco assustador olhar para o seu rosto, mas sua mão era quente e gentil. Meicel acenou com a cabeça. "Cê certo. E estarei esperando. Não se preocupe. Voltaremos antes que você perceba." Enquanto o homem mais alto se levantava para ir embora, Meicel o chamou. Qual é o seu nome, senhor?" Ruiger, respondeu o homem, e então se virou e foi embora com os outros. Corando um pouquinho, Meicel murmurou esse nome para si mesma. Nossa primeira reunião com um cliente foi, de modo geral, muito boa. Eu tinha acabado de imitar um vendedor que frequentemente passava pela vizinhança, batendo de porta em porta, na minha vida anterior, mas pareceu funcionar melhor do que o esperado. Era bom que os outros aventureiros rissem de nós, mas precisávamos que nossos clientes pensassem em nosso grupo, antes de qualquer coisa, como um de boas pessoas. Ou seja, precisávamos tratá-los com gentileza e educação. "Vejo que você é capaz de desempenhar mais de um papel", disse Ruiger enquanto saíamos vitoriosos. "Impressionante, Rudeus." "O mesmo para você, Ruiger. Sua parte no final foi simplesmente perfeita." "Minha parte no final? Do que está falando?" "A parte em que você deu um tapinha na cabeça dela enquanto conversavam, é óbvio. Aquilo foi totalmente improvisado. Até comecei a suar por um segundo lá, mas os resultados foram muito impressionantes." "Ah, entendo. O que há de tão bom naquilo?" "Talvez a parte em que ela estava olhando para você com o rosto todo corado?" "Vamos, cara. Eu teria ficado muito tentado a sequestrá-la se estivesse no seu lugar. Entretanto, não seria uma boa ideia dizer isso para alguém que amava as crianças tanto quanto Ruiger. Ele provavelmente passaria a próxima meia hora me repreendendo com severidade. Então, em vez disso, adotei um tom de voz brincalhão e cutuquei sua coxa com meu cotovelo, em tom de brincadeira. "He. Vamos, chefe. Se você chamasse aquela garota com um mindinho, ela iria atrás." Ruiger sorriu em dúvida e negou, sua voz demonstrou um pouco de incerteza. Não seja tão modesto, chefe. Se você forçasse um pouco mais, ela iria se derreter igual." "Ai." Fui rudemente interrompido por um tapa na cabeça. Virei-me para encontrar Eris fazendo beicinho para mim. "Pare de rir assim. Aquela coisa estúpida de o chefe não era para ser só uma atuação?" Aparentemente, ela não gostava muito da minha impressão maliciosa igual à de um canalha. Desde o sequestro, Eris passou a desprezar pessoas ou vulgares. De volta à rua, fazia uma careta sempre que passávamos por alguém vestido igual a um bandido na rua. Eu só estava brincando com Ruiger, mas acho que ela não achou muito engraçado. Foi mal por isso. Sinceramente. Você é parte da família Greira, não é? Não seja tão grosseiro. Foi precisa muita força de vontade para não cair na gargalhada. Você ouviu isso, senhora? Eris acabou de me censurar por ser o grosseiro. Sim, aquela Eris. A mesma mocinha que sentia necessidade de abrir todas as portas que encontrava pela frente aos chutes. Ela certamente ficou mais refinada ultimamente, não ficou? Ainda assim, se ela quisesse dizer coisas assim para mim, não deveria primeiro parar de se envolver em brigas de bar com grupos de estranhos? Difícil de dizer. Com base no que vi de Sauros, será que enlouquecer e socar alguém na cara estava dentro dos limites de um comportamento aceitável? Não. Certamente não. Depois de pensar por um momento,
percebi que não tinha ideia concreta de onde o grosseiro acabava e o refinado começava para os nobres azuranos. Assim sendo, mudei de assunto. De qualquer forma, Ruiger acha que podemos encontrar o mascote dela? Com base no que tínhamos ouvido da Maisel, me parecia ser um gato. Era preto e tinha sido o companheiro dela desde quando era muito jovem. Provavelmente também era um dos grandes. A garotinha esticou os braços para demonstrar seu tamanho, ou assumindo que não fosse exagero, Me tinha que ser quase tão grande quanto um Shiba Inu adulto, o que era notável ao se tratar de um gato doméstico. Claro. Afinal, dei minha palavra à garota. Com esta declaração promissora e decisiva, Ruiger avançou, assumindo a liderança. Ele se movia com confiança, mas eu ainda estava um pouco nervoso. Já sabia que ele tinha um poderoso radar para seres vivos embutido em sua testa, mas não poderia ser fácil rastrear um animal em específico dentro de uma cidade cheia deles. Você tem um plano ou algo assim? Os animais se movem de maneiras muito previsíveis, Rudeus. Olhe só. Olhando para o chão, no local para o qual Ruiger apontava, mal consegui distinguir o contorno de uma pequena pegada. Que impressionante! Nunca teria notado isso, mesmo em 1 milhão de anos. Então, se seguirmos essas pegadas, você acha que vamos encontrar? Não. Provavelmente são de um animal diferente. As patas do gato dela não seriam tão pequenas. Verdade, isso parecia mais com a pegada de um gato comum ou até mesmo de um pequeno, embora eu suspeitasse que a garota estava exagerando um pouco no tamanho de Mi. HM. Então. Parece que um gato diferente está abrindo caminho para o território de nosso alvo. O quê? Sério? Com certeza é o que parece. O cheiro do gato dela está desaparecendo, então outro apareceu. Espere. Ele realmente pode sentir os cheiros de marcação dos territórios ou algo assim? Por aqui. Ruiger aparentemente havia chegado a algum tipo de conclusão que não sentia necessidade de compartilhar conosco. Ele caminhou por uma rua lateral e eu calmamente o acompanhei. Parecia que estávamos progredindo, embora eu não tivesse certeza de como. Talvez fosse essa a sensação de ser o pobre velho e desinformado Dr. Watson. Não se preocupe, pessoal. Temos o melhor detetive do continente no caso. Ele vai rastrear os criminosos com suas técnicas de investigação inigualáveis, derrubar todos com Baritsu ao estilo demônio e arrancar uma confissão com algumas perguntas diretas. Abram caminho para o grande detetive Ruiger. Achei. Provavelmente é este, disse Ruiger, apontando para uma parte da rua. Eu não poderia dizer o que ele o encontrou ou por que sentiu a necessidade de acrescentar um ou provavelmente. Não conseguia ver sequer a marca de uma pata. Me siga. Ruiger partiu de novo na mesma hora, avançando com firmeza. Sem hesitar, ele nos conduziu por uma série de ruas laterais que pareciam ficar mais estreitas à medida que avançávamos. Parecia mais com o tipo de beco no qual alguém esperaria que um gato estivesse. Eu ainda não tinha ideia de que tipo de trilha Ruiger estava seguindo, mas parecia que até o momento estava indo tudo bem. Olhe só. Há sinais de uma briga bem aqui. Paramos em um beco sem saída. Quaisquer os sinais que Ruiger encontrou lá, eram sutis demais para mim, eu não pude ver nenhuma mancha de sangue ou arranhões no meio da sujeira. Por aqui. Virando as costas, Ruiger voltou a assumir a liderança. Parecia que Eris e eu estávamos apenas o acompanhando em um passeio. Mas que serviço mais tranquilo, nada estressante. Passamos por algumas ruas laterais, cruzamos uma avenida e entramos em outra rua lateral. Dali, entramos em um beco e passamos por outra rua lateral. E assim por diante. Depois de nos movermos por algum tempo pelas ruas labirínticas mantendo uma boa velocidade, demos uma guinada repentina em uma parte muito diferente da cidade. Tudo parecia degradado e abandonado. Os edifícios eram crus, sem pintura e estavam em ruínas graças ao abandono.
Alguns dos homens por quem passamos nos lançaram olhares ameaçadores. Havia pessoas deitadas ao longo da rua, e muitas das crianças estavam vestidas em trapos imundos. Parecia até que estávamos em uma favela. Mas a mudança não foi gradual. Era mais como se tivéssemos tropeçado e caído no lugar. Dentro de instantes, fiquei em um estado de alerta máximo. Eris, fique pronta para desembainhar sua espada a qualquer momento. Por quê? Só por segurança. Além disso, fique de olho nas pessoas que cruzarmos pela rua que podem tentar te seguir. Certo. Pareceu que alertar Eris para levantar sua guarda também foi uma boa ideia. Provavelmente não estávamos em perigo real, já que Ruiger continuava por perto, mas não queria que escorregássemos graças à complacência. Nós dois realmente devíamos nos proteger. Com esse pensamento em mente, coloquei a mão no bolso interno da camisa e agarrei com força a minha bolsa de dinheiro. Eu não tinha muito a perder, mas ainda seria um desastre se alguém o roubasse. TCH. Às vezes, um dos caras de aparência mais rude por quem passávamos olhava ameaçadoramente para Ruiger, mas quando ele olhava de volta, tendiam a estalar a língua e desviar o olhar. Nesse tipo de bairro, pessoas capazes de dar um bom soco provavelmente inspiravam mais respeito do que aventureiros. Ruiger, o gato realmente veio para cá? Veremos. Essa resposta não foi lá muito reconfortante. Não estávamos apenas vagando sem rumo, certo? Não. Ruiger só está agindo como sempre, calado. Tenho certeza de que nos colocou no caminho certo. É melhor continuar me convencendo disso. Acabamos andando pelas favelas por algum tempo, mas eventualmente Ruiger parou na frente de um determinado prédio. Bem aqui. Um lance bruto de escada, à nossa frente, conduzia até uma porta estranha. Parecia a entrada de algum bar underground frequentado por roqueiros punks que gostavam de cortes de cabelo esquisitos. Mas não havia nenhuma música alta saindo de lá, nem caras carecas com óculos escuros parados na porta para ficar de olho na clientela. Por outro lado, havia um cheiro forte de animal vindo lá de dentro, e o tipo de cheiro que qualquer um poderia sentir ao passar por um pet shop de grande porte. Em um sentido menos literal, dava para quase sentir o cheiro de crime no ar. Quantas pessoas estão lá dentro, Ruiger? Nenhuma. Mas há um grande número de animais. Então tudo bem. Vamos. Se não havia ninguém lá dentro, então não havia razão para hesitar. A porta no final da escada estava trancada, naturalmente, mas eu a abri sem muitas dificuldades ao usar um pouco de magia da terra. Dando uma olhada rápida ao redor da área, para ter certeza de que ninguém estava olhando, entrei, esperei Ruiger e Eris me seguirem, e então fechei e tranquei a porta pelo lado de dentro. Parecia que éramos ladrões ou algo do tipo. À primeira vista, tudo o que pude ver foi um corredor longo e escuro se estendendo à nossa frente. Eris, pode ficar de olho na nossa retaguarda? Sem problemas. Ruiger provavelmente saberia se alguém entrasse atrás de nós, mas não faria mal tomar um pouco de cuidado em excesso. Nós três entramos mais adentro no prédio, com Ruiger mais uma vez na liderança. Uma única porta no final do corredor principal se abria para uma pequena sala, com outra porta na extremidade oposta. Ao passarmos pela segunda porta, um coro ensurdecedor de gritos de animais encheu o ar no mesmo instante. Tínhamos chegado à sala mais aos fundos do prédio. Estava repleta de gaiolas. Havia incontáveis animais trancados ali e gatos, cães e uma grande variedade de criaturas que eu nunca tinha visto antes, todos amontoados em um espaço do tamanho de uma sala de aula do ensino médio. O que é isso? Perguntou Eris com a voz trêmula. Meus primeiros pensamentos foram mais ou menos iguais, mas também me ocorreu que, dado o número de animais no local, havia uma boa chance de que aquele que estávamos procurando estivesse nesse meio. Ruiger, o gato está aqui? Sim, respondeu na mesma hora. É aquele. Ele estava apontando para algo que parecia muito com uma pantera negra.
A coisa era enorme. Absolutamente enorme. Devia ser 2 vezes maior do que aquilo que Meicel indicou com os braços. Tem certeza de que é aquele? Com certeza é, olha a coleira. A besta tinha, de fato, uma coleira. E o nome Omio estava, de fato, impresso nela. Uau! Acho que é mesmo o nosso gato, hein? Tínhamos, tecnicamente, cumprido com nossa tarefa. Assim que tirássemos a pantera da gaiola e a arrastássemos de volta até a garotinha, teríamos terminado. Sendo assim, o que faríamos com todos os outros? Havia alguns deles com coleiras ao redor do pescoço ou pulseiras nas pernas, e alguns tinham até nomes gravados em seus pingentes. Em outras palavras, um monte desses animais eram obviamente animais domésticos. Eu também notei uma enorme e descuidada pilha de cordas e coisas que pareciam focinheiras em um canto do cômodo. As cordas, em particular, pareciam sugerir que algum tipo de captura massiva estava ocorrendo. Será que alguém estava roubando animais de estimação exóticos pela rua e vendendo-os para outras pessoas? Parecia um esquema perfeitamente plausível. Eu não tinha ideia sobre existir alguma lei específica sobre esse tipo de coisa neste mundo, mas tinha que ser algum tipo de crime. Quer dizer, era, no mínimo, uma forma de roubo. De repente, Ruiger virou a cabeça em direção à entrada. Eris reagiu quase na mesma hora. Alguém entrou atrás de nós. Os animais faziam tanto barulho que eu, pessoalmente, não ouvi nada. Deixando Ruiger de lado, estava genuinamente impressionado por Eris ter notado. Mas, assim sendo, o que faríamos a respeito disso? Não demoraria muito para que passassem pela entrada. Correr seria uma opção? Não, realmente não, e a única saída era por aquele corredor. Certo. Acho que teremos que capturá-los. Eu realmente não considerei a opção de apenas conversar para apaziguar as coisas. Afinal, havíamos invadido aquele lugar como um bando de ladrões. Parecia ser a cena de um crime, mas ainda havia a possibilidade de ter algum propósito legítimo, o que nos tornaria os criminosos no local. Agora, precisaríamos levar essas pessoas sob custódia. Se fossem mocinhos, poderíamos persuadi-los a não falar sobre isso e, se fossem bandidos, poderíamos socá-los até que prometessem não contar nada a ninguém. Por alguma razão, muitas pessoas em minha vida se encaixavam nessa categoria, incluindo Paul, Ghislaine e Eris. E Ruiger era provavelmente o mais forte deles. Era difícil para mim dizer, com alguma segurança, que poderia derrotá-lo. Mas se fosse, desde o começo, uma luta de vida ou morte, havia muitas coisas que eu poderia tentar. Mas e se ele fosse atrás de Eris? Será que conseguiria protegê-la? Não. Sem chances. Você não pode matar alguém só por isso. Por que não? O homem era mau. Ruiger arregalou os olhos diante de minha objeção. Ele parecia genuíno e totalmente perplexo. Bem, como eu poderia explicar isso? Exatamente o que eu esperava de Ruiger em um momento assim? Em primeiro lugar, por que matar aquele homem era um problema? Meu senso de moralidade simplesmente não seguia um padrão. Quando eu era um perdedor recluso, bufava com desdém para frases enfadonhas como "o matar é errado". Inferno, não senti quase nada quando meus próprios pais morreram. Eu sabia que as coisas iam ficar difíceis para mim, mas, ao mesmo tempo, minha atitude geral era igual à de um garoto cristal, para o inferno com essa merda, seu idiota. Estou ocupado batendo punheta. Seria desnecessário dizer que se eu tentasse alimentar Ruiger com algum argumento ético pré-fabricado, ele soaria fraco e pouco convincente. Olha, há uma razão muito boa, você não deve sair por aí matando as pessoas. Certo, fiquei muito abalado. Vamos reconhecer isso. Estou meio que pirando, mas ainda vou pensar nisso. Em primeiro lugar, por que eu estava tremendo? Porque estava com medo. Porque vi Ruiger,
Que sempre me pareceu um cara tão bom, matar um homem sem nem piscar. Pensei que os Supers fossem um povo pacífico que foi simplesmente mal compreendido. Mas esse claramente não era o caso. Eu não sabia sobre sua tribo como um todo, mas, ao menos Ruiger era um assassino. Ele vinha matando seus inimigos desde a era da Guerra de Laplace, e este assassinato foi apenas mais um acaso de uma longa lista. Não poderia dizer com certeza que o homem nunca viraria sua lança para Eris ou para mim. Eu não era o tipo de pessoa honesta e de coração puro que poderia ganhar o respeito de Ruiger. Algum dia, de alguma forma, provavelmente acabaria despertando seu lado ruim. Faria parte ficar com raiva de mim. Visto que tínhamos maneiras diferentes de pensar, às vezes nossas opiniões divergiam e isso era simplesmente inevitável. Provavelmente entraríamos em brigas vez ou outra. Dito isso, não planejava lutar contra ele até a morte. Não importa a situação, nossos desacordos não poderiam resultar em violência. Eu tinha que fazer Ruiger entender isso aqui e agora, antes que fosse tarde demais. Por favor, ouça com atenção, Ruiger. O problema era que eu ainda não conseguia encontrar as palavras certas. O que deveria fazer? Como poderia fazê-lo entender? Deveria apenas implorar para não matar ao menos nós dois? Agora você está sendo apenas estúpido. No outro dia, convenci Ruiger de que eu era um guerreiro, lutando com ele como um igual. Não estava sob sua proteção ou era seu camarada. Não poderia começar a suplicar neste momento. Um curso de ação baseado em ou pare com isso ou também não iria funcionar. Precisava pensar em algo que realmente o convencesse, ou isso seria completamente inútil. Pense, cara. Para começo de conversa, por que Ruiger está com você? Quer que todos saibam que os Supers não são realmente demônios sedentos por sangue. E se ele sair por aí matando as pessoas, só vai piorar a reputação da sua raça. Isso parecia certo. Foi a mesma razão pela qual falei para evitar brigas com outros aventureiros. O público já tinha uma péssima impressão de seu povo, ou não importa quantas boas ações fizesse para mudar isso, todo o seu progresso iria por água abaixo se vissem Ruiger cometendo um assassinato. Todos voltariam a acreditar nas suposições acerca de sua raça. Certo, era por isso que ele não podia matar pessoas. Não queríamos que todos tivessem a impressão de que os Supers eram uma tribo de bestas irracionais, certo? Se você continuar matando as pessoas, a reputação dos Supers ficará ainda pior. Mesmo se as pessoas que o matar forem mais. Não importa quem. Se você estiver matando alguém, isso será um problema. Eu estava agora falando deliberadamente e escolhendo minhas palavras com cuidado. Eu não entendo. Deus. Quando um Super mata alguém, não é visto da mesma forma que as outras pessoas. É o equivalente a ser morto por um monstro. Com isso, Ruiger franziu o senho por um instante. Acho que parecia que eu estava falando mal de seu povo. Eu ainda não entendo. Por que esse seria o caso? Todo mundo pensa em você como parte de uma tribo de demônios cruéis. Pensam que vocês são maníacos que matam igual respiram, até mesmo diante da menor das provocações. Certo, isso parecia duro, mas, mais uma vez, era realmente o consenso geral. Nosso objetivo era mudar isso. É fácil sair por aí dizendo às pessoas que os Supers não são monstros de verdade. Mas se você provar que os rumores são falsos por meio de suas ações, pode começar a mudar a mentalidade das massas. O homem não respondeu. Por outro lado, vai estragar tudo se começar a matar pessoas. Todo mundo vai presumir que, o tempo todo, estavam certos sobre sua raça. Mas isso não é verdade. Isso realmente não está te dando nenhuma ideia, Ruiger? Já ajudou algumas pessoas e começou a ficar amigo delas, apenas para vê-las se virarem contra você? Já. Neste ponto, eu podia sentir meu argumento finalmente sendo compreendido. Bem, o negócio é o seguinte.
Se você não matar ninguém de agora em diante. Sim. Todos vão perceber que os Supergs são pessoas normais e racionais. Isso era realmente verdade? Apenas abster-se de matar seria o suficiente para convencer as pessoas deste mundo de que sua tribo era razoável? Não era hora para se pensar nisso. De qualquer forma, eu não estava errado. Ruiger obviamente matou muitas pessoas. A população em geral pensava que os Supergs eram, por natureza, assassinos. Mas se ele parasse de matar, teríamos a chance de mudar suas mentes. Era bastante lógico, não era? Se você se importa com sua tribo, não mate mais ninguém, Ruiger. Nem uma única pessoa. Normalmente, seria necessário fazer julgamentos sobre essas coisas. Matar pode ser normalmente errado, mas, em certas circunstâncias, poderia ser justificado ou até mesmo necessário. Mas eu não conhecia os padrões pelos quais os residentes deste mundo faziam esses vínculos, e os critérios pessoais de Ruiger eram provavelmente extremos. O homem não dava margem para erro e era difícil saber onde traçava seu limite. Nesse caso, era mais simples e seguro proibi-lo de matar de uma vez por todas. E se ninguém estiver olhando? Também não estaria tudo bem? Tive que lutar com uma enorme vontade de esconder a cara com as mãos. O que ele era? Um garoto da escola primária. Esse cara realmente já estava vivo por mais de 500 anos? Você pode pensar que ninguém está olhando, mas, de qualquer maneira, as pessoas veem as coisas. Não há mais ninguém neste prédio, eu lhe garanto. Ah, merda. Certo. Ele tem esse olho estúpido no meio da testa. Ainda havia alguém observando, Ruiger. De onde? Bem aqui, cara. Eris e eu vimos a coisa toda, não vimos? HM. A partir de agora, por favor, não mate mais ninguém. Não queremos sentir medo de você. Certo. No final, eu basicamente recorri à abordagem do pedido com lágrimas nos olhos. Minhas palavras não soaram lá muito convincentes, nem mesmo para mim. Ainda assim, Ruiger assentiu, e isso era tudo o que importava. Obrigado, Ruiger. Baixei a cabeça para ele em agradecimento e percebi que minhas mãos tremiam. Calma. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Respire fundo. Aia, estava sendo difícil me acalmar. Meu coração não queria desacelerar. Lancei um olhar para Eris, me perguntando como ela estava lidando com tudo isso. Para minha surpresa, não parecia nem um pouco assustada. O olhar em seu rosto basicamente dizia: você me assustou um pouco, mas acho que um pedaço de lixo como aquele merecia morrer. Certo, talvez ela não estivesse realmente pensando em algo tão cruel. Mas estava em sua pose típica, braços cruzados, pés bem separados, queixo erguido. Se a garota estava abalada, fazia o possível para não deixar transparecer. E aqui estava eu, pirando diante de todos. Mas que patético. Minhas mãos finalmente pararam de tremer. Muito bem. Vamos voltar ao interrogatório? Tentando ignorar o cheiro de sangue ainda pairando no ar, me forcei a sorrir. E enquanto esperavam para recuperar seus poderes mágicos, elas trocaram informações, então uma explosão aconteceu em um canto do Palácio Real. Na sequência, um enorme pilar de luz desceu do céu e elas viram uma cena impossível onde um enorme exército de monstros, composto por dezenas de milhares e ainda fora das muralhas externas, foi completamente obliterado. Assim, as duas trocaram olhares. Hajime. Hajime-san. As duas responderam ao mesmo tempo. Por ora, devemos ir para o Palácio Real? NN. Xie e Yui concluíram que o autor dessa falta de senso comum era Hajime. Elas sorriram enquanto encaravam a gigantesca cratera onde os monstros desapareceram. Juntas, as duas seguiram para o Palácio Real, local onde Hajime deveria estar.